Literatura de língua inglesa. Os contos da cantuária, Geoffrey Chaucer. Conto do Moleiro. Acadêmicas, eu, Amanda Xavier e Eliara Rodrigues dos Santos. O Conto do Moleiro, uma divertida história que, por tratar de assunto que provoca hilariedade até os dias de hoje, o adultério. No conto é narrada a história do belo estudante Nicholas e a sua paixão fulminante pela mulher de seu senhorio, a bela Alison. Nicholas tinha um rival na disputa pelo coração da Alison, o sacristão Absalom. Desejando entregar-se aos desejos de Nicholas, Alison e ele traçam um plano para enganar o marido da jovem. Nicholas afirma a este último que um grande dilúvio está se aproximando e que, para salvar-se, ele deveria pregar 3 tinas no teto, abastecer com comida suficiente para um dia e aguardar ali em segurança que as águas baixassem. Os personagens do conto. O moleiro. O moleiro, que narra a história, a Alison, Nicholas, John e o Absalom. O resumo do conto. O conto do moleiro conta uma história cômica sobre Nicholas, um estudante que vive com o companheiro John e sua esposa Alison, muito mais jovem do que ele, e pela qual Nicholas se apaixona. O outro homem, o romântico e cortês Absalom, também se apaixona por ela. Nicholas trama passar um dia com a Alison, dizendo a John que um dilúvio igual ao de Noé chegará em breve, e a única maneira deles sobreviverem é se escondendo dentro de caixas separadas, pregadas no teto, longe das vistas de todas das vizinhanças, dos vizinhos, enquanto John permanece na caixa lá dentro, pendurado no teto. Nicholas e Alison saem para ficar juntos, mas são interrompidos por Absalom, que chega à sua janela se declarando um grande amor por ela, pela Alison, e que exige um beijo da Alison. Ela diz para ele ficar de olhos fechados, Ele fecha os olhos e ele obedece e ela levanta a saia de forma que ele acaba beijando em outro lugar. E ele se sente humilhado. Aí o Absalom decide dar uma lição em Alison. E ele pega um ferro, embrasa na forja do ferreiro e volta à casa de Alison. Desta vez, Nicholas tenta enganar o Absalom, e usando o mesmo truque, E ele acaba queimando a traseira dele. E quando o Absalom queima o Nicholas grita por água, água, água. E John, que estava pendurado no teto, acorda assustado, e achando que era o dilúvio. E ele cai de lá de cima e se machuca. E quando ele cai lá de cima, a vizinhança escuta aquele barulho e quer saber o que está acontecendo. Ele contém 25 contos, mais um prólogo escrito entre 1386 e 1400. Este livro vai contar a história de 29 peregrinos, dentre os quais estão o Chaucer, que está indo para Canterbury, para visitar o túmulo do santo que se chama São Tomás Becket, e são 25 contos, mais o prólogo, que tem a apresentação de cada um desses personagens no prólogo, que seriam também o narrador de alguns momentos, dos contos. Então, temos dados importantes sobre sobre a construção desse texto, porque estamos diante de uma narrativa que se passa, que são narradas ali durante esse deslocamento. Então, pensando nessa questão que estamos diante da narrativa que fala dos peregrinos, a ideia da peregrinação é muito importante, O foco de uma
peregrinação não é o lugar, né? O lugar onde vai chegar, mas é sim durante essa viagem que leva até lá, né? O que se passa até lá. Então, assim, o que é importante é o que eles vão passar e contar nessa viagem até o seu ponto de chegada. Então, a ideia de peregrinar é uma ideia que não tem uma única exclusiva, sim, uma única exclusiva a ver com o deslocamento, o deslocamento geográfico, mas com um deslocamento geográfico, claro, e que permite um crescimento moral, né, religioso, um crescimento espiritual também, enfim, o envolvimento com a sociedade. Então, estamos diante de pessoas que estão envolvidas em uma atividade social que é de extrema importância. O narrador, né, o moleiro que está narrando essa história, ele, no prólogo dá para entender e ver sim, que ele está embriagado. Logo após o conto do cavaleiro, ele inicia sua história, narrando essa história, que é uma história que tem muitos risos, muita ironia, que assim passa a ser uma história muito engraçada, né? Uma história engraçada no contexto cavalheiresco, né? Uma história engraçada dos cavaleiros e trata também de conquistas amorosas ou sexuais, né? Os casos de sonhos obscenos e conflitos conjugais, pequenas fraudes, e assim, dá se passar também uma ideia de conflito entre homens e mulheres, né? Ou entre pessoas de idade e posições diferentes. A Alison, né, ela era bem mais jovem do que o seu esposo. Ele era bem mais velho e ciumento. Então, assim, nesse texto, a figura da mulher tem como uma figura de mulher extremamente sedutora, né? E ela era belíssima, linda, ou seja, ela não era uma dama recatada como se esperasse de uma esposa, né? Naquela época. E o marido, ele, por ser muito ciumento, ele se passa por ser ingênuo, né? Acredita na história, que ele foi enganado, que haveria um novo dilúvio. E ao cair do teto, que ele foi enganado, que ele ficou preso lá em cima, esperando o dilúvio, ele cai e quebra o braço, né? Aí, para não se ridicularizar entre as pessoas que ele foi traído, ele quebra o braço e finge assim ser louco. Ele finge de louco para não ser vaiado pelas pessoas, não falar que ele foi traído pela mulher que era mais jovem. E aí ele passa-se por louco. Esses contos, né, na minha opinião, eles nos mostram assim, uma diversidade de culturas, né, diversidade de cultura, de como eram as suas crenças, as crenças das pessoas, como viviam naquela época, né, na Idade Média. E cada personagem, né, faz uma narrativa dos contos e assim com linguagens diferentes e costumes também diferentes. Passo agora a palavra para minha amiga Eliara. Olá, sou Eliara. A gente ficou com o canto do moleiro, né? Ele é um conto, né, na qual Charles narra uma história de adultério envolvendo uma jovem estudante chamada Nicholas. A bela jovem esposa de seu senhorio Alison e um sacristão chamado Absalom. Também embriagado pelos dotes da linda jovem amante do estudante. Essa história ela tem um final inesperado e tragicômico, sendo que pela sua estrutura, esse conto ele pode ser comparado
aos fábulos medievais, e esse artigo ele tenta demonstrar as semelhanças existentes entre ambos. Essa narrativa ela possui uma eficácia psicológica muito grande que se desdobra na realização das previsões do narrador. Essa questão intrinsecamente ligada ao processo da causa e efeito, ambos são instrumentos extremamente poderosos, ainda mais quando a eles se associa uma lição ou uma moral.